Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 5, sexta-feira de payroll. Bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com amigos de vocês as nossas análises e me ajudem, né? Ajudem esse canal a chegar pelo menos 1000 inscritos. Pessoal, hoje o mercado, né, de forma única, tá estressando os juros de novo, né, pessoal? Então agora o juros está subindo 2,40, né? Então aqui a gente vê os vértices bem estressado, mais de 1% de alta, né, galera? Isso aqui estressa a nossa bolsa para baixo, que ela não está caindo porque o petróleo está caindo também, né? Então agora, pessoal, se a gente for olhar, o petróleo está caindo 3,40, 2,30, né? Se ele tivesse na alta, nossa bolsa ela já estaria bem em queda, né, galera? Estaria, acho que mais de 1% de queda. Se ele tivesse só flat, tá? Porque os juros realmente, pessoal, os juros ele estressou, tá? Isso aqui tem a ver com drives doméstico, tá? Ouro em queda, tá 3,20, prata chegou a 7, tá 6,80, 6,90 de queda, cobre 4% de queda, né? Tava 3,5, tá? O aço ficou flat, positivo, né? 0,10, 0,20, agora tá 0,30 e o minério de ferro ficou flat, negativo, né? 0,50, 0,20. Então, essa movimentação aqui, né? E dá mais o nosso payroll, tá? Porque o que aconteceu com os nossos futuros, né? Eles não gostaram, né? O payroll ele veio negativo de forma geral, tá? Então veio bem ruim para a bolsa, né? Estressou o VIX também, né? Então bem ruim o cenário para a bolsa se formou, tá? E aí, ainda mais, galera, a gente tem que ver também o nosso forex, tá? O nosso Forex aqui, pessoal, se nós formos olhar, né, o real perante as outras moedas, no início do pregão estava um pouco flat, tá? Tava sem uma certa direção, mas depois do payroll, né, logo as moedas elas começaram a ganhar 1% de alta em cima do real, né? Inclusive a gente vê aqui que em algumas, principalmente o peso argentino, né, ele está ganhando 2,26 perante o real. E o nosso câmbio subiu, né, galera? Estressou também o nosso câmbio. Então, dado isso, bora aqui para nossa análise, né, galera? Então, a gente viu aqui que o payroll, galera, a gente começa aqui, né? Deixa eu dar só uma delapidada aqui no nossos juros, porque conforme ontem eu falei, né? Ontem foi feriado, mas no fechamento, né, de anteontem eu esclareci. Só aqui tem 3% de alta. E agora 2,5, né? Rompendo máximas, né? Máximas de períodos atrás, né, galera? O nosso juros está bem estressado, tá? Então isso aqui faz com que a nossa bolsa ela realmente ela se estresse. Ela pode cair ainda mais. Bora ver o que vai acontecer, né? Porque os juros aqui ele tinha aqui, pessoal, aqui, então, se nós formos ver, aqui já tinha 1,5, né? Os juros, ele abandonou esse patamar e subiu 3%, né? Tá fazendo a mesma coisa e no mesmo horário, né, pessoal? Então já tá 2,5 e tá subindo. Se ele ficar 3%, nossa bolsa vai tender a cair. Se o petróleo, né, ele começar a ficar positivo, vai arrefecer mais ainda as bolsas, né? Porque a gente tem aqui, ó, o micro S&P, tá? Né, caindo depois do payroll, juros subindo, isso aqui dá ares muito negativos para nossa bolsa, né? Então, dado isso, pessoal, bora aqui para o nosso mini índice, né? Então a gente tem aqui o POC e o ajuste de ontem, no qual foi feita, né? Aqui foi montada a defesa da venda, né? A gente teve aqui um spike no payroll, né? A gente teve uma movimentação aqui, o nosso índice, né? Chegou a ficar 0,5% de alta, mas só no primeiro minuto, né, de mercado, nos primeiros 2 minutos. Depois ficou trabalhando aqui flat, um pouco positivo, né? 0,10, 0,15. E depois a gente teve o payroll, né? Negativo. Isso aqui jogou as bolsas do mundo para baixo, né? E depois
tá, pessoal? E depois a gente teve a abertura do mercado, né? Então, abertura do mercado à vista, deixa eu mostrar aqui para vocês a abertura do mercado americano, né? Então, a gente teve aqui, né? A abertura do... Opa, deixa eu só aumentar aqui, né? Fazer essa movimento para ver a cotação melhor, né? Então, abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. As nossas ações, de forma geral, mais na queda, né? Principalmente a Vale puxando, porque o setor eles estavam caindo de minério, né? E aqui os nossos índices, né? Os nossos índices setoriais em quedas, né? Eles até trabalharam de forma um pouquinho mais flat, né? Depois aqui, olha só, das 10h30 até mais ou menos 11h30 eles ficaram um pouco flat. Isso aqui ficou um pouco flat, deu um certo ar aqui, meio que sem direção, né? Mas depois, pessoal, juros começou a estressar muito, né? Os juros começou a estressar, principalmente quando ele começou a querer vir, né? Para justamente para essas aqui, ó, para esse topo, né? O topo de mercado passado, que inclusive ele passou, né, pessoal? Então, 2,5, se ele fechar 3, nossa bolsa ela vai cair ainda mais e possivelmente vai fechar perto da mínima, né? E o câmbio o contrário, perto da máxima, tá? Mas de forma geral, né, a gente viu aqui que o mercado ele tentou trabalhar, né? Essa região aqui do 171 mil, mas a venda aqui ela montou uma posição, né, e não deixou a compra passar daqui, né? Então os players que conseguiram ficar vendedores aqui, né, a gente tem aqui uma movimentação no qual a compra ela tentou passar, mas a venda realmente ela suplantou a compra, né? E depois a gente teve um arrefecimento, né? Com o nosso juros subindo, né, galera? Inclusive, deixa eu mostrar aqui, né? Deixa eu ver aqui o nosso. Cadê aqui o nosso? Eu acho que não está aqui, né? Mas está o nosso. É porque eu tenho que olhar. Opa! Eu tenho que olhar aqui o nosso VIX, né? Eu gosto de ficar olhando aqui, né, galera? O nosso VIX até fez uma movimentação de alta, né? Conforme também o nosso juros. Isso aqui dá um sentido realmente de queda, né? Então a gente teve a abertura do mercado americano, né, galera? Então aqui a gente tem as nossas médias. O que que aconteceu aqui, né? Mercado americano, né? A gente abriu, nós trabalhamos essa liquidez aqui, é o EWZ, né? E depois agora tracionando aqui para baixo, né? Então tá distribuindo, né, os contratos aqui embaixo, tracionando essa liquidez. E pelo andar da carruagem, galera, essa movimentação aqui vai tender a andar, eu acho que mais 1% de queda por perto da nossa amplitude média diária, porque tem espaço. Se os juros continuar subindo, né, dessa forma, meio que descontrolada, os players de mercado eles gostam de colocar no bolso, né, em 0,5%. Então, quem está vendido aqui está trabalhando um pouco mais a venda, né, e aproveitando de vender aqui para vender um pouquinho mais embaixo, né, e trabalhar, né, quem está vendido aqui possivelmente vai querer encerrar a posição aqui em 1%, colocando parte dos ganhos, né? Porque os players gostam de trabalhar, colocar no bolso 0,5%, né, galera? Então, basicamente é isso para nossa bolsa, tá? Dólar futuro, galera, o dólar em alta, né? Pode ser que ele venha, inclusive, aqui aos 5,20, né? Seria o 5,200. Tá numa subida irrepreensível, né, pessoal? Subiu 100 pontos, né? Basicamente 100 pontos. Deixa eu até ver aqui, 103, 102 pontos, mais ou menos, né? Então ele estava trabalhando numa amplitude mais ou menos de 25 a 30 pontos, né? Ele se estressou, né? Mas eu acho que quarta-feira ele andou um pouquinho mais, né? Ele andou
80 pontos. Agora está trabalhando com 100 pontos de amplitude. Mas eu queria salientar aqui que no nosso Forex, né, a abertura de mercado, nós tivemos uma movimentação um pouco mais flat. Depois do pre-roll, o nosso Forex, né, o nosso real perante as outras moedas, começou a perder mais de 1%, aliás, né? Inclusive aqui para o preço argentino ele está perdendo 2,23, né? Então está perdendo mais de 1%, né? 1%, 1,5%, 1,70, então 0,80, então tá bem complicado para o real, né? Isso aqui faz com que inclusive o nosso dólar, né, ele ganhe tração, né? Mas foi o que ele fez aqui, né? Depois do payroll, né, galera, a gente tem aqui o nosso payroll, né, uma movimentação altista, tá? E essa movimentação altista, né, jogou essa liquidez que foi trabalhada. A gente tem uma liquidez aqui, né? A gente tem uma liquidez foi jogada, né? Uma área, acho que o tamanho dessa liquidez para cima, né? Então, o câmbio ele chegou a 1% já de alta, né, às 10 horas e começou a tracionar, inclusive as Petaxes eu tenho aqui, né? Nós erramos 7,5 pontos, que é o nosso estudo sugerido que ocorre meio-dia, mas quando nossa Petax ela está em escadinha, né? Ou seja, ela está tracionando para cima, né? O nosso estudo ele tende a ser um pouquinho mais errôneo, né? Nós erramos de 5 a 10 pontos, tá? Então, nós erramos 7,5 pontos, que é desta Petax para essa Petax aqui, que é o estudo sugerido, né? Que ocorre meio-dia. Galera, teve muito o que fazer não. Então o câmbio ele ficou trabalhando, os players ficaram trabalhando, né? Compradores em cima do preço futuro, né? Eles de forma bem sincera aqui para eles fizeram um médio, né? Fizeram um médio em cima do preço futuro, né? Então abriam um preço futuro, faziam um médio trabalhando, né? Outro preço futuro, compravam mais, outro preço futuro, compravam mais. Mas isso aqui por causa dos nossos juros, né, galera? Conforme eu já falei aqui para vocês, nossos juros trissor, nossos ativos, eles tendem a correr mais, tá? No mais, não dá para fazer muita coisa aqui não, tá? Vamos esperar um recuo, se ele vier aqui na Petax Futuro, que eu acho bem difícil, né? Seria já uma excelente compra para vir fazer o ajuste, né? Entre o 200 e o 150, né? Então seria uma movimentação bem interessante de fazer, né, galera? Mas ele não fechou a simetria da manhã, né? Porque nós temos aqui a nossa média contratual e a Petax futura final, né? Ele inclusive tracionou as médias, né? Tá num formato de bandas, né? De VWAP Band. Então o câmbio tá bem forte, né? Na alta. Galera, basicamente é isso, tá, pessoal? Se inscrevam no canal, deixem um like. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Até mais, pessoal. Valeu!